Carlos Lupe, presidente nacional do PDT, não é mais ministro da Previdência Social desde a última sexta-feira. Aliás, na sexta-feira, nós comentamos sobre essa situação de Carlos Lupe e o escândalo do INSS, que tomou aproximadamente 6 bilhões de reais de aposentados e pensionistas. Nós já havíamos comentado sobre esse assunto no início da semana passada. E já lá nós dizíamos que Carlos Lupe deveria deixar o governo, ou já ter deixado o governo naquela oportunidade, quando o escândalo veio à tona. Na verdade, ele não está sendo acusado de surrupiar dinheiro público, mas ele está sendo acusado de omissão. Aliás, omissão é um crime quase que comum à maioria de detentores de importantes cargos públicos, sobretudo aqueles que querem se apegar ao cargo de qualquer maneira. Por isso, se omitem de tomar algumas providências. Carlos Lupe é acusado de omissão porque há mais de um ano ele foi advertido de que os aposentados e pensionistas do INSS estavam sendo lesados por alguns espertalhões que, travestidos de associações, ou travestidos representando associações, forjavam empréstimos consignados, sob as vistas do Ministério da Previdência. Afinal de contas, o INSS é o principal órgão da Previdência Social. Aliás, a Previdência Social no Brasil é sempre atacada por espertalhões. Não é a primeira vez que aposentados e pensionistas são vítimas dessas pessoas. Há anos se trata disso. Teve um determinado momento aqui que o Noticiário Nacional perdeu muito tempo falando de uma célebre advogada que tomou milhões e milhões de dinheiro da Previdência e, na hora de devolver, não tinha mais esses milhões e milhões. É a mesma coisa de agora. O governo federal promete devolver a todos os aposentados e pensionistas lesados o montante de recursos que foram tirados dos seus proventos. Como ele vai fazer? Não há dúvida que vai ter que recorrer ao dinheiro do orçamento público, porque ir lá buscar, tomar o dinheiro que foi roubado dos próprios ladrões é muito difícil encontrar esse dinheiro. Pois bem, Carlos Lupe pediu para sair na sexta-feira, no final do dia. Pediu para sair um gesto que os governantes, prefeito, governador, presidente, têm para com os seus amigos. Quando um amigo do presidente, um amigo do governador, um amigo do prefeito tem lá um cargo importante e se mete numa enrolada qualquer que o chefe não pode acobertá-lo mais, sugere que ele peça demissão. Porque ele pedindo demissão, fica mais fácil para o chefe, porque o chefe não tem que demiti-lo de ofício. E aí a complicação é maior, tanto na repercussão do caso em si, junto à sociedade,
como a repercussão política. Todo mundo sabe que Carlos Lupe, quando foi chamado ao Palácio do Planalto no fim da tarde de sexta-feira, ele deve ter ouvido, sabe que ele ouviu do presidente: bom, Lupe, tua situação está insustentável, pede para sair. E isso Lupe fez. Acontece que essa situação não agradou, essa situação toda, não agradou a uma boa parte do PDT. Desculpa. Sobretudo a parte do PDT que faz restrições ao governo Lula. E nessa parte está o cearense Ciro Gomes. Essa parte do PDT acha que o Lupe já devia ter saído do governo há mais tempo. E eu comentei isso no início da semana passada. E agora, esse mesmo grupo ficou mais chateado, sofrido, porque o governo impôs uma humilhação a Lupe e ele aceitou. Como aquelas pessoas que têm um apego imensurável ao cargo, ficam cegos, não querem soltar, como se diz na gíria, soltar o osso e ficar agarrado a isso. Carlos Lupe, quando o escândalo veio à tona, ele devia ter pedido para sair logo. Uma segunda oportunidade foi no mesmo dia, no final do dia, quando o presidente mandou exonerar o presidente nacional do INSS e nomeou um outro presidente sem o conhecimento, a aquiescência do Lupe, o cargo mais importante do Ministério da Previdência Social. O ministro deveria ter sido cientificado da substituição e ele mesmo faria a substituição. Não fez e amargou, mas essa humilhação irritou mais ainda a uma parte do PDT. O PDT hoje é um partido pequeno, bem pequeno. Corre o risco de ficar menor ainda com os resultados das eleições do próximo ano. Por isso, ele já estava articulando uma federação. No início deste ano, nós falamos das conversações que existiam entre a direção do PDT e a direção do PSB, também um partido pequeno que precisa de um encosto para que, das eleições do próximo ano, tanto um quanto o outro consigam o número mínimo de deputados federais para que sejam reconhecidos como partido em plena atividade. Com o PSB, o assunto não foi adiante, ou esfriou. E agora, sem dúvida, é que não há mais espaço para essa federação, porque o PSB está enraizado no governo e é um partido que, podemos dizer, é um apêndice do PT, como até bem pouco tempo foi o PCdoB. Muito bem. No dia 1º de maio, na última quinta-feira, Dia do Trabalhador, feriado nacional, em quase todas as capitais brasileiras, foram realizados movimentos em comemoração à data.
São Paulo é quem sempre faz o maior movimento no dia 1º de maio. Este ano não foi tão grande quanto os outros, porque também o do ano passado já não foi tão grande como eram as comemorações de 1º de maio em São Paulo. Pois bem, mas aqui em Fortaleza foi feito um movimento na Praça Portugal, arregimentado por sindicatos e por uma boa parte de pessoas filiadas ao PT. Pois bem, no final da tarde, o evento daqui estava programado para começar às 3 da tarde. Lá mais tarde, já mais para o final da tarde, quando já tinha um bom número de pessoas lá na Praça Portugal e os políticos estavam no centro do evento, dentre eles o deputado federal José Guimarães, que é líder do governo Lula na Câmara dos Deputados. Pois bem, aparece de repente um jovem, num gesto tresloucado, digo eu, porque o ambiente era só praticamente de petistas ou pessoas simpatizantes do PT. Pois bem, esse rapaz surge de repente e começam a gravar um diálogo dele com o deputado federal José Guimarães. Ele tira uma cueca do bolso da calça, exibe a cueca na frente do deputado e diz: essa cueca aqui foi aquela ou é aquela, ou coloque aqui os dólares da cueca que o seu assessor trazia para o Ceará quando foi preso lá no aeroporto de São Paulo. Eis que de repente, mais que de repente, óbvio, não podia ser diferente, os amigos de Guimarães avançam sobre o rapaz. Vamos ver a fita que apareceu ontem, só apareceu ontem, domingo. Esse evento foi quinta-feira, no final da tarde, na Praça Portugal. Mas só ontem esse vídeo apareceu em vários grupos de WhatsApp aqui em Fortaleza. Vamos ver. O dia do trabalhador, não vou lembrar quando você acertou, botou 100 mil na cueca. Vamos lembrar? Se tirou dinheiro do trabalhador. Vamos junto, o dia do trabalhador, não vou lembrar quando você acertou, botou 100 mil na cueca. Vamos lembrar? Se tirou dinheiro do trabalhador. E aí, como é que te defende, mano? Sai, tá defendendo, mano. Vem, meu irmão. Vem. Apanhar, fela da puta! E aí, me diga quando a sessão de Guimarães botou 100 mil na cueca. Que medo é esse? Que medo é esse de responder a pergunta? De que Hamas aqui? Aí, ó, carregamento do Hamas. Mas eu apresentei sim ali a cueca de dinheiro ao José Guimarães, onde o seu assessor foi pego lá no aeroporto de Congonhas com 100 mil dólares dentro da cueca e ainda tinha mais uma grana dentro de uma maleta. E esse dinheiro você sabe muito bem de onde vem. Vem do pagador de imposto, vem do trabalhador, vem justamente dos mais pobres. E aí ele tem a pachorra de vir numa manifestação dizendo que defende os trabalhadores. Como é que tu defende os trabalhadores fazendo isso, macho? E aí o que aconteceu? Ele botou os seus capangas pra cima, porque não consegue responder um simples questionamento. Mas o meu objetivo aqui é nada vagabundo que se sente acomodado aqui no Ceará. Político aqui no Ceará não vai mais. Bom, felizmente
o rapaz, eu não digo que saiu ileso, porque levou algumas pancadas, mas não teve ferimentos graves. Por isso é que eu disse que o gesto foi tresloucado. Ele fez isso no ambiente hostil a uma movimentação do tipo. Mas o final da história, essa advertência que ele faz, serve para todos os políticos. Não se surpreendam esses que cometem esses desatinos na política, não se surpreendam de, em qualquer momento, aparecer um jovem ou qualquer um outro cidadão ou cidadã reprovando a sua atuação. O deputado José Guimarães, eu já disse em algumas outras oportunidades, embora essa história dos dólares na cueca que foram apreendidos com um ex-assessor dele, esse fulano que estava com o dinheiro na cueca, com os dólares na cueca e algum outro dinheiro na maleta que trazia para Fortaleza, tinha sido assessor dele na Assembleia Legislativa. Naquele momento da apreensão lá, essa pessoa trabalhava para um outro petista que estava exercendo um cargo de diretor do Banco do Nordeste do Brasil. Esses dólares que ele trazia na cueca e na mala não eram para o deputado José Guimarães, eram para esse diretor petista do Banco do Nordeste do Brasil. Mas a coisa pegou para o deputado José Guimarães. Ele chegou até a responder um processo disciplinar na Assembleia Legislativa e por pouco mesmo, não teve o seu mandato cassado. Mas essa história ficou gravada e, apesar de já ter ocorrido há alguns anos, Guimarães paga por ela. Ele ainda não está purgado. Por isso, é difícil uma candidatura dele a um cargo majoritário, como ele pretende. Ele quer ser candidato a senador. Ele tem uma liderança forte no PT do Ceará. Alguns petistas cearenses, até com certa influência, não querem que ele seja candidato a senador, porque entendem, esses petistas, que uma candidatura dele prejudicará a candidatura à reeleição do governador Eumano de Freitas. Mas esses petistas que reconhecem isso não têm coragem de, no diretório do partido, vetar a candidatura de Guimarães ao Senado. Ele terá votos no diretório para ser indicado como candidato ao Senado pelo PT. Como esses petistas, que vamos dizer assim, graduados, não têm coragem de derrotá-lo no diretório, está surgindo um movimento para que o presidente Lula intervenha nessa situação. Como assim? O presidente Lula será cientificado detalhadamente da situação do deputado federal José Guimarães. Vão mostrar para o presidente todos os últimos acontecimentos
e que José Guimarães foi vítima de movimentos como este que acabamos de mostrar aqui na Praça Portugal no dia 1º de maio deste ano. Vou mostrar que na campanha municipal, por exemplo, a última campanha municipal em Fortaleza, José Guimarães teve que ser escondido da campanha porque estava prejudicando o candidato Evandro Leitão. Num determinado momento, ele, Guimarães, teve que sair fugido de uma carreata ou caminhada num dos bairros de Fortaleza, ele e o candidato atrás, com medo da reação que nasceu contra ele, Guimarães, chamado de cuecão. Tudo isso será levado ao presidente Lula, para que o presidente Lula faça um apelo ao deputado José Guimarães, dizendo para ele: Guimarães, você é mais importante para o governo ficando como deputado federal, como líder do governo na Câmara dos Deputados, do que com o mandato de senador. A sua candidatura a deputado federal é importante para a reeleição de Lula. Esse apelo, acreditam os petistas cearenses que não têm coragem de enfrentar o Guimarães, esse apelo fará com que demoverá Guimarães da ideia de ser candidato ao Senado. E, aproveitando isso, em dando certo, o presidente conseguindo, com esse apelo, demover Guimarães de ser candidato ao Senado, aí o grupo político do governador Elmano fica com cacique, com força, para dizer para o PSB que não aceita a candidatura do deputado federal Júnior Mano ao Senado, porque dirá, ele está tão podre quanto o Guimarães. Se Guimarães prejudica a chapa do governador, Júnior Mano também prejudica a chapa de governador. Só assim o PT poderá se opor à indicação do senador Cid Gomes de ter para que o deputado federal Júnior Mano seja candidato ao Senado. Este ano, relembrando, cada partido ou coligação ou federação pode apresentar 2 candidatos ao Senado, porque serão eleitos 2 senadores pelo estado do Ceará, como de resto por todos os demais estados da federação.